Oi pessoal, então aqui estou eu. Olá pessoal, aqui é Alan Denizar, professor aí da Atenção Integrada à Saúde 3, fazendo a segunda parte da história da aula sobre história de vida, né? Então na primeira parte, só para a gente se lembrar o que foi que a gente viu, eu tentei colocar as duas formas como nós raciocinamos basicamente na medicina, uma mais forte do que a outra, que é quando a gente procura a anamnese, né? Que a gente procura é, insistentemente uma verdade que deve estar escondida por trás do discurso que a pessoa que está sofrendo na minha frente está dizendo para mim. Então eu vou tentar cascavilhar, escavar, até encontrar uma verdade no discurso que vai compor a minha verdade diagnóstica, portanto que vai me permitir eu colocá-la dentro de um protocolo, dentro de um algoritmo. E aí eu convidei a vocês a perceber que quando nós vamos atrás da história de vida de uma pessoa, não é bem essa verdade cascavilhada que a gente quer, mas sim a verdade que nasce da pessoa, espontânea, límpida, clara, cristalina, né? E agora eu vou dar uma outra abordagem a respeito da história de vida que passa por esses slides que eu estou compartilhando aqui no YouTube com vocês. Então, primeiro uma abordagem filosófica, né? É, eu poderia dizer que existem várias formas de se encarar o eu que fala a respeito de si, mas existem duas abordagens filosóficas muito clássicas. Uma é o eu cartesiano e a outra é o eu agostiniano. O eu cartesiano é em referência a René Descartes, né? Aquele filósofo aristocrata francês que fundou toda uma forma de pensar, fundou o que a gente chama de espírito crítico. Nessa forma de enxergar o eu, Descartes ele fez o seguinte: ele estava tentando desenvolver uma técnica que ele chamou de método para conseguir enfrentar todo e qualquer argumento que conduzisse a gente para mentira, para falácia e que tentasse defender que na verdade não existe uma verdade. Ele estava tentando defender aquela época como eu posso acessar a verdade através de um fundamento inabalável. E aí ele criou a ideia de duvidar de tudo, né? Ele foi criando um discurso, o discurso do método é um discurso que vai tentando duvidar de tudo, tentando se fazer como um interlocutor ateu ou cético, e aí ele vai duvidando de todas as realidades da vida até chegar na realidade do eu, né? Só que o eu. Então ele chegou naquela frase cartesiana máxima que é: eu posso duvidar de tudo, mas mesmo quando eu duvido, eu estou pensando. Então, se eu penso, logo eu existo. Então, a partir daí, é esse eu que vai fundar toda a forma de filosofar, todo o protagonismo da filosofia, né? Eu penso, logo existo, é o fundamento primeiro de qualquer especulação filosófica. Só que tem um problema nesse eu cartesiano. Esse eu cartesiano, na verdade, é um eu artificial, um eu filosoficamente construído. É o eu do cientista, é o eu do médico, é o eu a partir do qual eu vou investigar você, que se torna a partir de agora objeto da minha pesquisa, né? Então, quando eu, como médico, estou aqui na minha cadeira e eu estou investigando aquela pessoa que está ali do outro lado, do que eu chamo do outro lado da mesa de poder, esse eu é um eu cartesiano, né? É um eu que se acredita objetivo o suficiente e isento de subjetividades e abstrações e às vezes acidentes de percurso da minha cognição, ele se acredita suficientemente isento, né, objetivo para conseguir identificar na história daquela outra pessoa que narra todas as verdades possíveis e imagináveis e não contaminadas com o meu subjetivismo. Então, existe uma crítica muito forte sobre esse eu cartesiano. Primeiro porque se um eu ele é tão radical assim, a ponto de esquecer de tudo que está ao seu redor para conseguir se encontrar como fundamento da existência, esse eu tão radical simplesmente não consegue sair de si. Na verdade, ele é um eu insulado, ele é um eu ilhado. Então, a grande dificuldade da filosofia de Descartes é o que a gente chama de intersubjetividade. Se a verdade ela está isolada em mim e eu coloquei tudo ao meu redor em xeque, duvidando de tudo, então como é que eu posso sair de mim e encontrar a verdade no outro, né? Então esse é o grande dilema do eu cartesiano. Então ele pensa que conseguiu seu objetivo, mas na verdade ele ficou ilhado dentro de uma ilha que só é ele mesmo, né?
Existe o eu agostiniano, que atualmente na filosofia a gente está resgatando, que é o eu que foi descrito nas Confissões de Santo Agostinho. Desde o primeiro momento que Santo Agostinho contava a sua história, olha aí a gente agora caindo dentro da história de vida, ele é talvez um dos primeiros na literatura ocidental a realmente começar a falar de si, né, e confessar toda a sua vida como ela foi, né? Pelo menos um dos livros mais clássicos que a gente tem na literatura universal. Só que o eu agostiniano, ele reconhece desde o princípio que ele não é suficiente, que ele não consegue explicar nem a própria existência, nem o fundamento da própria existência, nem os sentimentos que lhe atingem. É um processo de confissão. Quem já se confessou com um padre talvez entenda o que se está dizendo. É você que naquele momento se dedica a olhar para si mesmo e começa a contar a sua própria vida. Esse eu do Santo Agostinho é geralmente o eu que conta a história de vida. É o eu que reconhece as próprias fragilidades, o eu que reconhece as próprias fraquezas e que vai contando sua vida a partir disso, a partir das suas próprias insuficiências. Então um eu da memória, mas de uma memória que não é uma memória absoluta, não é uma memória divina, como parecia ser a do eu cartesiano, né? É um eu que é um eu humano, pô, é um eu humano. Então, eu decidi apresentar a vocês essa segunda parte da história de vida, apontando o diálogo entre esses dois eus, porque eu queria mostrar para vocês o quanto o eu agostiniano é que nós estamos indo atrás. Não apenas de ouvir esse eu agostiniano, aquele que se confessa dentro das suas fragilidades, insuficiências e a sua própria impossibilidade de ser o fundamento de toda a sua existência, mas também de você ser assim, de ser uma pessoa que se considera tão insuficiente ao ponto de precisar ouvir a história do outro para se completar, né? Então, abordagem filosófica. Saindo dessa abordagem filosófica, queridos, eu queria mostrar para vocês algumas dicas. Então, a segunda parte dessa segunda parte, né, na segunda fase dessa segunda parte que eu queria mostrar para vocês, se chama Estágios de uma História de Vida. Né? Aqui já pressupõe uma questão, como se a vida de uma pessoa pudesse ter estágios. E aí, às vezes a gente remota o quê? Se uma coisa tem estágios, é porque parece que ela percorre determinadas estações onde ela pode ir passando. Se tem determinadas estações, cai dentro do problema de que talvez, será que existem modelos das nossas histórias de vida? Então eu vou falar de alguns modelos. Existe o modelo da epopeia grega clássica, o modelo da história judaico-cristã, o modelo da dialética hegeliana e o modelo sartreano de vida ou a ausência de modelo. É legal eu mostrar esses modelos para vocês, por quê? Porque quando vocês estiverem escutando a história de alguém, pode ser que você comece a encontrar o que a gente chama de categorias de análise que permita você identificar como a história dessa pessoa foi, né? Então, será que a forma como ela contou seguiu mais um modelo da epopeia grega clássica? Ou seria um modelo da história judaico-cristã? Ou é mais parecido com o modelo da dialética hegeliana? Ou, por fim, é o modelo sartreano de história de vida, né? Então, rapidamente, eu queria mostrar para vocês esses quatro modelos, né? Vamos começar por esse mais antigo, que é o modelo da epopeia grega clássica, ou pelo menos de uma cultura que já não é tão próxima da nossa. Essa epopeia de que eu estou falando é um dos livros mais clássicos também da literatura universal, se não o primeiro que a gente tem conhecimento no nosso Ocidente, que gerou a nossa cultura ocidental, que é a Ilíada e a Odisseia. Então preste atenção nessa história. Rapidamente eu vou lhe contar, ela não tem nenhum mistério, pelo menos você vai entender o esqueleto dela. Ilíada, é, ela se passa de uma guerra entre os gregos e os troianos, por causa que os troianos decidiram, por um motivo que não cabe eu dizer agora, raptar a mulher de um grande rei grego, inclusive ele era espartano, portanto extremamente guerrilheiro. Então, os troianos têm a mulher desse rei grego e, obviamente, que todos os reis da Grécia, eles formam uma aliança e vão tentar resgatá-la. Nisso é uma guerra que dura 10 anos e é contada na Ilíada. Na Odisseia, um personagem é tirado da Ilíada e é colocado como protagonista da Odisseia, que é Ulisses, também chamado de Odisseu, por isso o nome Odisseia.
O Ulisses ele estava muito bem obrigado lá na Ilíada, cuidando do seu próprio reino, que se chama Ítaca, cuja mulher dele é a Penélope, sua rainha, e tinha um filhinho que ele deixou muito pequeno para ir para a guerra, que era o Telêmaco, né? Então ele saiu da sua ilha e foi guerrear junto com os seus reis. Veja o que já está acontecendo nisso. Antes de qualquer coisa na vida de Ulisses, existia uma civilização em equilíbrio, que a gente vai chamar de cosmos, porque era exatamente assim como era encarado na mitologia grega. Eu participo de um cosmos que está equilibrado, tudo está no seu devido lugar. Eu, Ulisses, Odisseu, estou na minha Ítaca, junto com a minha rainha Penélope, com meu filhinho Telêmaco. Acontece um desequilíbrio no cosmos, que são as guerras. Eu sou convocado, eu sou praticamente imantado para poder ir guerrear junto com os meus compatriotas, né, ou participantes da minha mesma cultura helênica, né, a cultura clássica, que eu não vou deixar de lado. Então eu tenho que guerrear, é minha obrigação guerrear. É o desequilíbrio das histórias. E a Odisseia vai ser 10 anos para tentar restaurar todo o equilíbrio que foi perdido na primeira história. Então, o modelo da epopeia grega clássica é um modelo de uma história de vida que passa por um momento em que tudo é bom, um momento em que tudo se desfaz e se esfacela e se esfarela, e outro momento que o indivíduo é impulsionado a buscar de novo o seu equilíbrio. Claro que nas histórias de vida que as pessoas contarem baseado nesse modelo, nem sempre você tem um desfecho feliz. No final da história grega, a grandeza foi que ele conseguiu, depois de ter aprendido muito, adquirido muitas lições de sabedoria, enfrentado muitos desafios, aventuras míticas, ele consegue retornar para sua Ítaca, junto com a sua maravilhosa Penélope, que estava aguardando fielmente a sua volta, e o seu filhinho Telêmaco, que recebeu o pai com muita felicidade quando descobriram que realmente ele era o pai. Mas muitas histórias de vida que você pode ver, talvez elas tenham um momento de paraíso, tenham desequilíbrios e não voltem a se reequilibrar, né? Pode ser que elas faleçam antes de encontrar o equilíbrio. E também existem, às vezes, nas histórias das pessoas, é como se fosse micro-histórias parecidas com a epopeia grega clássica, né? Ah, eu tive um momento que eu estava desempregado. Antes disso era tudo maravilhoso na vida. Aí veio uma travessura do destino e puxou o meu tapete. Tudo foi um desequilíbrio, mas eu consegui me reerguer, voltei ao ter emprego, voltei a ter minha família, graças a Deus, né? Então, histórias de pessoas que se converteram, né? Mas aí eu vou entrar na história de pessoas que se converteram nas suas religiões a um outro tipo de modelo de história de vida, que é o modelo da história judaico-cristã, que é um modelo que está muito arraigado na nossa cultura, né? Perceba que nós, quando pensamos em história, nós pensamos numa história que é muito parecida com o modelo que a cultura judaico-cristã nos legou, né? É, tem um grande estudioso dos assuntos bíblicos, inclusive da cultura judaica, chamado Haroldo Dutra Dias, que é um senhor juiz que analisa tudo isso lá em Minas Gerais, que ele disse que se você fosse olhar todas as histórias da Bíblia, você ia perceber um certo padrão, que essas histórias elas percorrem pelo menos 4 estações, né? A estação que começa no paraíso, aí perceba a semelhança com o universo grego, que era um cosmos em equilíbrio. Depois, uma expulsão, e aí a pessoa não só é expulsa, como ela tem que peregrinar no exílio. Então, elas, por exemplo, Adão sai do paraíso e tem que ficar migrando pela terra. Caim mata Abel e é expulso da face de Deus, e ele tem que ficar também migrando pela terra, né? Os hebreus participam de um grande deserto e de uma grande miséria e tem que migrar no Egito, então exílio, né? E só que aí Deus sempre fica se manifestando para aquele povo e num convite para que eles retornem ao paraíso. Então, apesar de Adão ter pecado, de Caim ter pecado, do povo hebreu viver pecando contra o Deus, que é considerado a verdade e o eixo dessa história, mas Deus ele tem um movimento de reconciliação constante com a humanidade, fazendo com que ela constantemente seja convocada a retornar para o paraíso, que é estar de novo ao lado de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme os planos e os eixos de Deus, né? Então é um momento em que o indivíduo tem uma peregrinação para ir de volta à sua terra prometida, ao seu paraíso, onde vai correr leite e mel. Esse é o momento do êxodo. Então, o êxodo na história do indivíduo é quando ele está perdido e ele vai voltando para a sua terra onde está Deus, né?
E quando ele consegue entrar dentro do paraíso, dentro daquela terra prometida, é um momento de redenção, né? Então, veja, por exemplo, que você encontra isso até na história de uma criança, né? Com a mãe, ela está no paraíso, né? Ela está no paraíso, junto com a mãe, acolhida pela sua família, né? Todo mundo protegendo, dando para ela todo o suporte necessário para que ela consiga ficar viva. Isso quando a família é ajustada. Em determinado momento, ela tem que se exilar, porque é o momento de ela ter que ganhar a vida com as próprias forças, né? Mas muitas vezes a pessoa vai para o mundo e tem um momento de retorno, que é o retorno para a própria forma de criar a sua casa, né? Então eu construí minha casa com minha família, com minha esposa, com meus filhos. É um momento de retorno para o lar. Então eu fui para o mundo, às vezes isso é na adolescência ou no adulto jovem, quando vai querer ganhar sua carreira e seu currículo, mas aí ele reconstitui uma família como se ele voltasse para a sua família original, só que agora no modelo que ele mesmo vai construir. E o modelo de redenção seria quando tudo isso dá certo, né? Que definitivamente ele tem a família dos sonhos, o, o, é, o trabalho dos sonhos, né? Então isso daí é um modelo de uma história judaico-cristã. É um paraíso inicial, com algum problema que fez com que acontecesse a expulsão, o exílio, né? Com a peregrinação em busca de um novo restabelecimento do equilíbrio, um novo paraíso, e quando tudo é conseguido é o momento de redenção. Então você pode encontrar também esse modelo na forma como as pessoas narram as suas vidas, né? As suas vidas. Quer dizer, e também, de novo, eu queria dizer para vocês que às vezes existem uma micro-história judaico-cristã em cada grande história dos indivíduos, né? Eu participava de um paraíso e de repente aconteceu um problema e eu fui expulso desse paraíso. De novo, a situação do emprego e do desemprego, ou eu ocupava o cargo de uma empresa e de repente eu fui expulso. E aí eu tô aqui exilado, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer essa prática de coleta de história de vida, dentro de uma instituição de longa permanência, onde vão ter idosos com histórias que muitas vezes não chegaram na redenção. Então, às vezes, eles estacionaram aí, né? As múltiplas histórias e modelos de histórias que eles vivenciaram acabaram estacionando no exílio. E aí, o que é interessante no modelo de história judaico-cristã é porque, se no Antigo Testamento a redenção era simbolizada pela conquista de uma terra dentro da terra, né, a terra minúscula com a terra maiúscula, quando você chega na história do cristianismo, você também vai ter o mesmo padrão de história, só que a redenção não vai ser numa terra conquistada na terra, vai ser numa terra conquistada no céu. Então, por exemplo, na religiosidade do nosso povo brasileiro, muitas pessoas vão encontrar o seu momento de peregrinação, o êxodo, o retorno para a terra, encontrando o seu retorno para a prata espiritual. Então a religiosidade dos idosos vai ter essa característica muito singular de uma busca pela sua redenção, né? E aí vão ter inclusive sacramentos na igreja que são muito próximos para que essas pessoas consigam essa redenção. Esse modelo de história de vida para as pessoas foi muito importante na criação do pensamento ocidental, porque ela permitiu que houvesse um significado fechado para a história de pessoas que não conseguiram ter, por exemplo, um modelo heróico de uma epopeia grega clássica finalizado. O que é que acontecia com aquelas pessoas que eram os excluídos? As pessoas que tentavam ser heróis na vida, mas nunca conseguiram. As pessoas que nunca conseguiram ascender à categoria de herói. As pessoas que nunca foram de classe dominante, mas sempre de classe dominadas, de oprimidos. Geralmente essas pessoas elas assumem um modelo de história de vida judaico-cristã. E elas entendem que Jesus do outro lado, tendo feito a ressurreição e esperando elas do outro lado, é o ponto que estava faltando para conseguir finalizar a própria história delas, né? É aqui onde a gente vai conseguir encontrar todo o imaginário religioso de salvação e de consolação que às vezes alguns indivíduos podem apresentar na sua história, né? Esse modelo de história judaico-cristã é quase um modelo, por exemplo, aguardando as devidas proporções, mutatis mutandi, do que a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma grande teórica do, do, do paliativismo, fala a respeito de como as pessoas, quando estão com doenças em estágio terminal, enfrentam o seu próprio processo de morte e morrer.
né? Quer dizer, a vida dela era um paraíso, ou então ela percebe isso depois que tem a doença. Por quê? Porque a vida dela passou a ser o grande desejo, né? Eu desejava estar vivo. Por que você deseja tanto a vida? Porque para mim acabou se mostrando um bem que eu não quero largar. Mas a doença está fazendo com que ela seja expulsa desse paraíso. Então a doença é um processo de exílio, um câncer, né? Uma pneumonia lenta, sei lá, uma tuberculose intratável por nenhum dos tratamentos e que vai fazendo com que o indivíduo vá fenecendo aos poucos. Mas nesse processo de exílio, ela vai encontrando patamares de recuperação da própria estabilidade espiritual. Então, ela tem revolta, então ela está no momento de exílio, tem negação, está no momento de exílio, mas depois ela começa a se acalmar e talvez ela faça uma barganha e ainda tente recuperar sua própria saúde. Mas o último estágio que disse Elizabeth Kubler-Ross que a pessoa enfrenta é o estágio da redenção, que é quando ela aceita o próprio processo de morte e morrer. Então, esse processo de morte e morrer, ele não se encaixa com o modelo da epopeia grega clássica, eu entendo. Por quê? Porque, ou talvez de certa forma encaixe, porque assim, a pessoa entende que ela tem um momento de morte, que é um momento de reconciliação com o próprio universo e o retorno ao equilíbrio dela, né? A morte não deixa de ser um retorno ao equilíbrio com todo o ecossistema ao seu redor, né? Mas o modelo de redenção, muitas vezes, ele está calcado dentro da mentalidade judaico-cristã, ou a mentalidade cristã da qual somos herdeiros, né? Então, a redenção é o momento em que eu aceito a minha morte e que, portanto, eu posso morrer em paz, né? Muitas vezes tendo me reconciliado com as pessoas que estavam ao meu redor, inimigos vieram me visitar e eu os perdoei, ou eu fui atrás de receber perdão dos meus inimigos, né? Daquelas pessoas que eu cultivei inimizade. Então, muitas pessoas passam por esse processo. É engraçado, assim, esse modelo da história judaico-cristã ele vai originar vários modelos na história da filosofia. Um deles, e muito conhecido, é a dialética hegeliana, né? Hegel estudou muito cristianismo, quase é teólogo, e aí ele criou um modelo de uma consciência que ela migra durante a vida se amadurecendo. Muitas pessoas entendem dialética por aquele processo simples que a gente estuda quando não está dentro da filosofia, que é eu tenho uma tese, tenho uma antítese, as duas se chocam e geram uma síntese, né? Então, sei lá, é um branco, um preto, as duas se chocam e geram um cinza. Mas quando Hegel está explicando o processo do amadurecimento da consciência do eu, é um processo um pouco mais complicado. Segundo Hegel, a gente começa como um eu ingênuo. Esse eu ingênuo é um eu que está muitas vezes misturado com todo o ambiente, não se reconhecendo inclusive como eu. Então até dizer mesmo eu dentro desse eu ingênuo, talvez não seja bem exato o termo, né? É quando, por exemplo, a criança está sendo amamentada com a mãe, não sei se vocês se lembram, mas ela não reconhece quem é a mãe e quem é ela. Para ela tudo é uma coisa só. É o que eles chamam na psicanálise de binômio mãe-filho, né? Esse binômio, por muito tempo, é um binômio muito egocêntrico. Então, eu não reconheço que eu sou eu, porque simplesmente eu não reconheço que nada seja diferente de mim. Em determinado momento do desenvolvimento do psiquismo do indivíduo, ele reconhece que ele é diferente dos outros, principalmente quando ele começa a receber porrada dos outros, né? Durante muito tempo a gente é egoísta, egocêntrico, tudo gravita ao nosso redor, a gente mais ou menos entende que as leis da natureza foram feitas por nós mesmos e que elas devem obedecer a nós. Quando a gente percebe que não é bem assim, é quando a gente está preparado para ser adulto. Né? Quando eu entendo que as coisas não podem ser do jeito que eu quero, é o que a gente chama de um ser adulto. É um ser que está no máximo da diferenciação entre ele e o mundo, entre ele e o outro. Né? É o momento, inclusive, que eu encontro no outro a possibilidade de me completar, quando eu desenvolvo relacionamentos amorosos. Se existe uma coisa no mundo para despertar na gente o sentimento do outro como radicalmente diferente, essa questão, esse fenômeno, esse fato se chama relacionamento amoroso, né? Todo mundo que já teve uma paixão aí na vida entende o quanto é difícil a gente satisfazer o outro. Como seria difícil eu satisfazer o outro se o outro sou eu? Então esse egocentrismo acaba, esse egoísmo ele tende a acabar quando o eu adulto se desenvolve a contento.
Chega um momento, que é o momento do ápice espiritual do desenvolvimento da consciência do eu, que é o eu maduro. Ele volta a ser como ele se entende de novo participando de um grande contexto em que ele era só mais um elemento desse grande contexto. Então, perceba, eu comecei confuso com o ambiente. No eu adulto, no meu processo de amadurecimento, chegando ao adulto, eu entendo que o ambiente não sou eu e que eu tenho que obedecer a determinadas regras para poder estar nesse ambiente. Ele não pode ser dominado, né, senhoreado, ele não pode ser escravizado por mim, muito pelo contrário, eu não tenho nenhum poder a respeito disso. Mas aí eu chego num determinado amadurecimento que eu percebo mais ou menos, isso daí é o discurso dos grandes místicos de sabedoria, né? Que talvez eu e o ambiente não sejamos muito diferentes, né? Quanto mais eu tentava lutar contra o ambiente, mais eu apanhava. E no final eu descubro que talvez eu tivesse sofrido menos se eu tivesse deixado as coisas acontecer com mais fluidez, né? Tem até uma história chinesa que perguntam para o sábio qual era o sentido da vida, e ele diz que é um rio. Um rio por quê? Porque o rio é quando você aprende a verdadeiramente nadar, não contra a correnteza, mas a favor dela, né? A grande sabedoria é o que o rio nos dá, né? O eu maduro é esse eu que consegue chegar a entender que a vida não é para ser esmurrada, não é para ser esmurrada, mas para ser cumprimentada, né? Gentilmente, docemente. A gente tira o chapéu para a vida, a gente cumprimenta cavalheiramente a vida para que ela também seja cavalheira com a gente. E é nesse momento que a gente tem esse pacto com a vida é que a gente consegue se entender maduro, né? Talvez nem todas as pessoas consigam seguir esse caminho do modelo da dialética hegeliana, né? Um eu ingênuo amadurecendo e chegando no ápice da vida, chegando a ser um sábio. Mas vocês vão encontrar muitos modelos que parecem com isso, né? O indivíduo que às vezes nem saiu do eu ingênuo, pensa que tudo gravita ao seu redor, né? O indivíduo que saiu do eu ingênuo, está no eu adulto, mas que ainda está enfrentando a vida como se ela fosse um campo de batalha, né? A vida não é uma mãe para mim, é uma madrasta, né? Esse discurso que sai da fala das pessoas se encaixa no eu adulto que ainda está lutando completamente contra a vida, né? Raras são as pessoas, na verdade, que conseguem chegar no eu maduro. Tem uma médica que agora eu esqueci do nome, que ela é paliativista, que ela fala que você se admira da capacidade das pessoas de reconhecer as próprias forças quando elas estão na doença terminal, né? Em estágios de doença terminal, estágios tardios de doença terminal. Porque elas começam a ter várias reconciliações e começam a tirar força de onde não tinha, e um processo de aceitação que o maior dos filósofos sentiria inveja. Talvez é porque elas estejam sendo tensionadas pela dor a amadurecerem dessa forma. E por fim, eu gostaria de falar para vocês a respeito do modelo sartreano de história de vida ou ausência de modelo. O Sartre ele foi um cara que ele foi filho de um conjunto de filósofos que deu origem a uma escola da filosofia da liberdade. Essa filosofia da liberdade, basicamente, ela defendia que o indivíduo ele tem toda a condição de não ser determinado por ninguém. A grande característica do indivíduo é ele ser perfectível, ele não ser determinado nem pelos seus códigos, nem pela sua cultura, nem pela sua sociedade, né? Então, quer dizer, eu consigo me aperfeiçoar, eu consigo sair de um lugar onde eu estou e ir para outro lugar exatamente porque eu sou um ser livre. Mas Sartre levou essa história até as últimas consequências. Ele pega exatamente o modelo do cristianismo, né? Que é o modelo da história judaico-cristã, e na verdade ele pega todos os modelos e coloca por terra. Então perceba assim que no modelo da história judaico-cristã existe um Deus que te fez a imagem e semelhança dele, que te jogou do mundo, mas existe uma história que tem um final, que vai ter um juízo final. Essa história vai ter um fim. Esse fim Deus quer que seja com ele. Mas veja que esse Deus, ele te criou para ser alguma coisa. Então você tem não só o modelo da sua história dentro da cabeça de Deus, mas tem o modelo de si mesmo dentro da cabeça de Deus. Quer dizer, Sartre é que comenta isso no livro, seria o existencialismo, o humanismo, né? Ele comenta que, por exemplo, quando eu, o artesão, crio
uma tesoura, por exemplo, eu sei que aquela tesoura é para quê? Para cortar papel. Então a tesoura era criada dentro de um modelo pré-definido, né, no qual ela se define, né? Então, às vezes, uma pessoa que entra dentro dessa roda giratória do modelo da história judaico-cristã já sabe que muito provavelmente ela vai ter que, num paraíso saindo dele, voltar para ele dentro do processo de redenção, né? É isso que Deus quer de nós. Mas aí Sartre vai argumentar que não existe isso. Ele não entende como é que as pessoas caíram nessa de ficar acreditando em essência, né? Essência para ele não existe, pô. Então, assim, o que existe é a existência. Então, para o modelo judaico-cristão, a essência precede a existência. Deus te cria com a essência e depois você vai existindo de volta para ele. Para o modelo sartreano de história de vida, a existência precede a essência. Então, assim, o que isso significa? É para você não dar ouvidos para as pessoas que querem dizer que você é isso, é aquilo outro. Quer dizer, você é um bom estudante de medicina, tem que ser, né? O dever ser, você tem que ser um bom filho, você tem que ser um bom pai. Esses são exemplos bons, né? Mas, por exemplo, você é uma pessoa feia, você é uma pessoa com um corpo disforme, né? Ou outros exemplos, você tem que ser um barbeiro, você igual ao seu pai, você tem que ser médico igual ao seu pai. Sartre pega todos esses deveres ser, esses deveres, e transforma no que ele chama de devir. O indivíduo não está submetido a um dever, ele é um devir. Então ele é um vir a ser constante. O indivíduo ele tem um papel, aí é um jogo de palavras e um trocadilho que o Sartre vai utilizar, e toda a filosofia sartriana. Quer dizer, a única obrigação que o indivíduo tem é de se desobrigar das coisas que as pessoas dizem que ele está obrigado. Então, ele tem a obrigação de existir. Como ele vai existir, não tem nenhuma essência que defina. Então, o indivíduo ele não tem uma definição por natureza, ele pode ser tudo o que quiser. Mas, claro, você pode dizer, ah, cara, mas isso não pode ser absoluto, né? Porque eu tenho uma biologia, eu tenho uma genética, eu tenho uma cultura, de fato. E aí o Sartre vai dizer que o importante não é o que você veio sendo, mas o que é que você vai fazer com aquilo que você veio sendo. Então, a partir de então, a construção da sua história de vida passa a ser um eterno ressignificar, né? Isso é importante para a gente entender uma coisa. Quando eu estou falando sobre a minha história de vida, pelo menos encarando a coisa no modelo sartriano, quando eu estou falando de novo minha história de vida, eu estou ressignificando ela. Por mais que, por exemplo, na minha fala, na minha memória, as coisas se misturem e eu diga coisas que às vezes talvez nem aconteceu, esse próprio fato de eu narrar coisas que não aconteceram é como se eu tivesse tomando posse da minha vida e ressignificando ela, né? Então isso é muito importante para todo mundo que estuda narração de si, biografização, né? Os contos que falam a respeito de mim mesmo, porque eles consideram, entendendo o modelo sartreano de história de vida, que quando você reconta a sua vida, você está ressignificando ela. Quando vocês estiverem lá no La Torre de Melo, naquela instituição de longa permanência, o que o modelo sartreano de história de vida pede é que vocês não encarem a história daqueles vozinhas e vozinhos, desculpe estar falando esse termo que talvez esteja minorando a maturidade deles, né? Aqueles senhores e senhoras, quando eles estiverem dizendo as histórias deles e eles estiverem talvez escapando do que está no prontuário, lembre do modelo sartreano de história de vida, porque talvez simplesmente o prontuário é um modelo que eles não querem seguir. Toda a história que foi contada por outras pessoas e que eles não estão reproduzindo é uma liberdade que eles estão se dando para conseguir ter um outro tipo de história, ao menos na memória deles. Porque, porque eles não podem, dentro da própria consciência, ter um pouco de liberdade? Então, assim, vocês vão chegar e coletar a história do idoso, da idosa, e vão dizer, rapaz, mas não é bem assim que a filha dele conta. Não é bem assim que tem no prontuário, não é bem assim que tem, na verdade, nos registros médicos. No modelo sartreano de história de vida, queridos, não há verdade senão a que o indivíduo está falando e está tentando construir pelas próprias ações, pelo próprio protagonismo, pela própria existência. E aí é interessante a gente finalizar com esse modelo sartreano de vida porque ele nos dá dicas de como se ouvir uma história de vida. E isso serve para qualquer um tipo de modelo. A dica é, você tem que estar aberto,
você tem que estar atento, você tem que desligar o WhatsApp, o celular, você tem que desligar um pouco sua mente do mundo lá fora e estar presente na frente daquele indivíduo que está contando a história dele. Diminuir o julgamento de valor para você conseguir penetrar naquela outra ilha que é o indivíduo que não é você, fazendo com que você amplie sua consciência, percebendo qual é a singularidade que aquele indivíduo que está na sua frente está lhe dizendo. Entende? Dicas simples, né? Mas extremamente difíceis de serem cumpridas numa modernidade líquida como essa, que a gente não consegue nem assistir uma aula sem olhar para um WhatsApp. Não consegue nem focar em determinado assunto se não está pensando no que é que postou no Facebook, o que é que você curtiu ou se alguém curtiu o que você postou, né? Nosso pensamento está a mil, hipervigilante. Então, dica, fique presente, fique aberto, fique atento, diminua o julgamento para que você possa ampliar a sua consciência, permitindo que o outro entre na sua forma de ver o mundo, né? Isso sim é um caminho para você conseguir uh, um reequilíbrio do cosmos, uma redenção, um eu amadurecido e ressignificar a sua própria história. Muito obrigado. Isso daí é minha contribuição para o tema História de Vida, agora falando da parte 2. Até lá, pessoal.